Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, estou lhes falando da cidade de Roma, aonde estou naquele convento nosso, aonde foi fundada a Milícia da Imaculada, na capela. É uma capela grande porque era a capela do Seminário Internacional, mas é um centro hoje de peregrinação, porque aqui tem diversos organismos da nossa ordem, entre eles a sede internacional da Milícia da Imaculada. Hoje nós celebramos na liturgia a festa de São Tiago Maior, apóstolo Tiago. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Então, a primícia da doação apostólica. Foi bispo da cidade de Jerusalém, irmão do apóstolo João, filho de Zebedeu. Na primeira leitura de hoje, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, assim vai dizer o apóstolo: trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que percebam que esse poder vem de Deus e não de nós. Então, tudo aquilo que é graça de Deus, a fé, a nossa vocação, é um tesouro inestimável que não é mérito nosso, mas é um tesouro grandioso que nós trazemos na nossa fragilidade. Então, o apóstolo vai dizer assim: somos afligidos, parece uma ladainha, veja que belo. Somos afligidos por todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Ou seja, nós vivemos em meio ao sofrimento tantas vezes, mas devemos ter fé no poder de Deus. É por causa do Senhor, é Ele que nos sustenta. Ele não nos derruba, mas também não permite que nós sejamos aniquilados. Ele está ao nosso lado. Em meio ao sofrimento, tenhamos essa certeza. Mas, meus irmãos, tal certeza não se cria no momento de sofrimento. É no momento que nós estamos bem que nós devemos reforçar a fé, porque no momento de sofrimento e de crise nós não nos seguramos. Quantas vezes eu digo isso para as pessoas que são casadas, para os consagrados, para os sacerdotes: meu caro, se você não se prepara no momento que vai tudo bem, quando chega a crise, você não vai resistir, porque é na crise que nós muitas vezes queremos tomar a decisão, nós não nos freamos. Então é naquele momento que somos perseguidos, derrubados, caluniados, é naquele momento de tristeza que nós queremos resolver tudo e tomamos as piores decisões da nossa vida. De fato, nós os vivos somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Então, por causa de Jesus, sofremos, mas a vida do Senhor se manifesta em nossa fragilidade. É Ele, o Senhor, que nos sustenta. Certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará como também ressuscitou o Senhor Jesus. Então, nós somos chamados, e já ouvimos isso algumas vezes na semana passada e nessa semana na liturgia, no domingo, por exemplo, o primeiro dia, já falávamos sobre isso, que através do batismo nós somos sepultados com Cristo e também nós somos ressuscitados com Cristo. Não somente a ressurreição que esperamos para depois da nossa morte, mas a ressurreição deve estar presente na nossa vida constantemente. O Salmo 125, nós assim rezamos hoje: quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. É a alegria que vem em meio ao sofrimento, ou depois do sofrimento. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor. Os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. No momento das nossas tristezas, sabe que fazer memória da palavra de Deus, da nossa história de salvação é importante. É importante saber memorizar aquelas passagens bíblicas que nos falam ao coração, para no momento de tristeza falar assim: os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Que a nossa história não termina nas lágrimas, nas tristezas. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Hoje nós temos a narração de um episódio que é comum a todos os sinóticos. Na versão de Mateus, não são os irmãos filhos de Zebedeu que pedem a Jesus esse privilégio,
mas é a mãe. Porque Mateus escreve o seu evangelho para a comunidade de Jerusalém, aonde Tiago foi bispo. Então era feio dizer isso. O evangelista e apóstolo Mateus teve a delicadeza de não escrever diretamente o fato para não ficar feio para o primeiro bispo de Jerusalém. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima e dá mostra de que quer fazer um pedido. E Jesus vai dizer: o que tu queres? Ela: manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Vejam que até mesmo o amor faz com que nós muitas vezes queiramos para a pessoa amada aquilo que não o ajuda. Então esta mãe chega ali e pede um privilégio para os seus filhos, que eles sejam sentar à direita ou à esquerda. No teu reino eram os primeiros conselheiros, as pessoas mais importantes depois do rei. Então Jesus vai fazer uma pergunta: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Então essa pergunta é dirigida aos 2 apóstolos. Então agora o texto é coerente com aquilo que vai narrar Marcos e Lucas, porque são eles que dialogam com Jesus. E eles vão dizer: podemos. Veja a disposição para ter o poder. Até nós queremos beber do cálice, nós estamos dispostos a um sofrimento desde que sejamos premiados com um privilégio. Então Jesus vai dizer: vocês vão beber. Agora, quanto a sentar à direita, à minha esquerda, é uma decisão do Pai. Meu Pai que dará esses lugares. Então, depois disso, os outros apóstolos ficaram muito irritados contra os 2 irmãos. Veja que a irritação não se diz contra a mãe, mas contra os 2 irmãos. Então Jesus vai dizer: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, seja o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Jesus se apresenta como modelo para os seus discípulos. Sabe, meus caros, dizia um santo dos primeiros séculos que o nosso orgulho vai morrer depois do nosso respiro. Então, a nossa busca constante por privilégio, ainda quando estamos afundados na pior situação, mas queremos ser o centro. Então este caruncho que nos corrói, que faz com que nós, em busca do poder, do privilégio, que no centro está sempre a mesma coisa, o nosso eu que busca isso. Então que somos dispostos, como os filhos de Zebedeu, até sofrer, desde que sejamos premiados. Então, que é isso que Jesus vai falar para os filhos de Zebedeu e para nós, que não pode ser assim. Não pode ser assim porque, em assim agindo, nós destruímos aquilo que é central na nossa dimensão de fé, que é o amor fraterno. Dessa casa franciscana, onde viveu São Maximiliano, nós podemos nos recordar que, no momento do nascimento da ordem, Francisco funda uma ordem de irmãos. Mas ele percebe uma coisa, que nós somente somos irmãos se nós somos menores. Ninguém consegue ser irmão se não se torna um servidor. Ninguém consegue amar se não se torna menor, se não se coloca a serviço um do outro. Aqui é o nosso desafio, porque sem mudar isso que é em nós instintivo, essa busca quase que inata de poder, de ser maior, de ter privilégio, se nós não mudamos isso, nós não somos discípulos de Cristo. A tal ponto que Jesus vai falar assim: o Filho do Homem, ou seja, ele não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Então, para servir e para dar a vida, e que ele é o modelo deste nosso serviço. São Tiago foi a primícia, o primeiro de uma série de irmãos, e que nós também, para sermos discípulos de Jesus, devemos nos colocar a serviço como sinal de amor, na disposição de até mesmo dar a vida por causa dele, por causa do reino. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Tenham todos um bom dia, que São Tiago e São Maximiliano intercedam por nós.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.